Olá, meu nome é Matias Schmidt e hoje vamos conversar sobre ultrassom versus radar. Olá, meu nome é Clemens Hengschler e na demonstração ao vivo queremos mostrar as diferenças entre ultrassom e radar. Vamos lá? Let's go! Ultrassom e radar são ambos princípios de medição por tempo de trânsito, o que significa que eles emitem um sinal que vai até o produto, volta e o tempo é medido. A partir do tempo, calculamos a distância e assim o nível de enchimento. Mas na prática, quando você olha dentro do silo, há estruturas fixas, escoras, recipientes segmentados e muitos silos são estreitos e altos. E é aí que o foco é crucial para uma medição confiável. Mas qual é a diferença de foco entre radar e ultrassom? É isso que queremos mostrar a vocês nesse teste ao vivo. Para isso, penduramos aqui os dois dispositivos na plataforma. Do lado direito, com a caixa amarela, temos um VegaPulse 69, nossa tecnologia de 80 GHz, e no lado esquerdo, com a caixa cinza, um VegaSon 63, um instrumento ultrassônico. Ambos têm dimensões comparáveis em termos de conexão de processo, de modo que criamos aqui as mesmas condições. Como display, usamos nosso VegaMatch 861, nesse caso, um controlador que pode ser usado para uma função de comutação simples. Aqui usamos apenas o mostrador. Bom, vamos dar uma olhada no sensor de radar VegaPulse 69. Que tipo de valor medido ele mostra? No close-up da tela, vemos aqui um nível de 1,83 m. Isso corresponde à altura de enchimento. Calibramos o sensor com o chão e 1,83 m deveria ser aqui. Assim, o sensor mede exatamente a distância a essa escora da escada, ou esse degrau. Agora, se queremos medir para baixo, temos que puxar a escada para fora do feixe do radar, aqui. E aí vemos uma leitura no display de 0,00. Assim nós medimos para baixo graças à boa focalização e temos um sinal inequívoco. Matias, como isso funciona com o ultrassom? Bom, isso foi impressionado. Agora vamos ver como fica o ultrassom na comparação. As mesmas condições, nosso ultrassom, você vê acima, mede a altura de enchimento, também 1,83 m nesse caso, ou seja, estamos novamente sobre esse degrau da escada. Agora fazemos exatamente o mesmo que o Clemens fez. Puxo aqui a escada e vamos ver onde podemos medir. Ok, não foi até o zero, estamos aqui com 1,30 m. Isso significa que nos encontramos nesse degrau, refletindo aqui com um eco. Bom, não funciona. Mais um pouquinho. Está demorando um pouco contigo, né? Vamos tentar mais um pouquinho afastando. E agora? Não chegou bem ao zero ainda. 20 centímetros aqui no visor, ou seja, ainda falta o degrau aqui de baixo. Eu preciso recuar. Eu vou até o fim aqui. E agora? E a medição? Eu consegui! Zero! Muito bom. Espero que o público ainda possa vê-lo. Espero que você ainda esteja na imagem aqui. Bom, nós vimos que foi bem mais trabalhoso colocar o ultrassom em funcionamento até que ele pudesse exibir o valor medido correto. Por que isso acontece? Claramente é o foco. Mas, de acordo com as especificações, ambos os sensores são semelhantes. Portanto, o ultrassom e o radar têm ângulo de abertura ou foco semelhantes, mas o ultrassom tem muitos lóbulos laterais. E esse lóbulo lateral sempre atinge um degrau. É por isso que demorou até a gente conseguir alinhar os sensores ou tirar a escada da frente. Bom, com o radar você vê um foco muito melhor, menos lóbulos laterais, por isso foi tão fácil colocar o sensor em funcionamento. E esses são os pontos para o radar. O planejamento é muito mais fácil, a instalação e comissionamento muito mais fáceis e, acima de tudo, uma medição confiável. Portanto, o radar é o melhor ultrassom, especialmente quando o tema é foco. Agora vimos que o foco desempenha um papel importante na indústria de material a granel nos silos. Quais outros fatores são importantes na indústria de material a granel? Poeira. Certamente a poeira.
Se analisarmos a questão da poeira na prática, como a poeira é produzida? Os silos são enchidos através de correias transportadoras, o material a granel cai no silo, o pó é produzido, ou o material, o meio é soprado para o silo com sistemas pneumáticos. Isso também produz muita poeira. Qual é a influência do pó na tecnologia de medição? Vamos ver agora, ao vivo. É exatamente por isso que construímos esse modelo aqui. Esse é um tubo de plexiglass, um recipiente, e dessa vez não instalamos os sensores em cima do recipiente, mas embaixo. Portanto, medimos de baixo para cima. É claro que isso não é típico na prática, é claro que os sensores estão sempre no container do lado de fora, mas no experimento para a poeira foi mais fácil de visualizar. Temos aqui um Vegason 61, que tem uma conexão de processo de 1,5 polegadas, e paralelo aqui temos um Vegapulse C21, o novo sensor de radar da Vega para aplicações simples, mesma conexão de processo de 1,5 polegadas. No visor, vemos a distância medida por ambos os sensores, aqui ultrassom e aqui radar. E como eu disse, medimos de baixo para cima e isso corresponde exatamente a 1 metro. É por isso que vemos 1 metro aqui e no ultrassom 1 metro. Colocamos agora aqui material a granel nesse tubo de plexiglass. Vamos colocar ar comprimido e produzir pó. Atenção que vai fazer barulho. Então, vamos lá. Acelera. Dá para ver aqui a poeira voando, ou seja, temos muito pó no ar e os valores medidos com ultrassom variam muito. 40 centímetros, depois ele vai para 1,20 m, ou seja, o valor medido não é estável. Em contraste, com o radar temos uma medição confiável, sempre 1 metro, portanto o radar não é afetado aqui. Bem barulhento, né? Agora vimos que a leitura variou muito no medidor ultrassônico. Clemens, qual é o problema? Bom, há muitos fatores que influenciam as ondas ultrassônicas. É claro, o fluxo de ar. O som precisa de um meio de transporte, nesse caso, o ar, para ser transmitido. Se o ar se move quando sopramos ou devido ao vento, a onda é carregada e pode não retornar, às vezes, ao transdutor acústico. É por isso que vimos a influência na medição ultrassônica, porque o sinal sofreu interferência. O radar obedece a uma outra física, são micro-ondas. Elas não são afetadas pelo ar e assim não sofrem interferência das correntes de ar. Assim temos uma medição segura e confiável. Um outro fator importante, como vimos na tubulação, foi a própria poeira. O ar comprimido criou turbulência e sabemos que o ultrassom usa o ar como meio de transporte. Agora entram as partículas de pó suspensas no ar. A ultrassônica precisa empurrar essas partículas de pó e é desacelerada por isso, de modo que essas partículas de pó atenuam a energia da onda ultrassônica. Isso resulta em saltos e alterações nos valores medidos, até que o valor é completamente atenuado e não se obtém mais uma medição confiável. Em comparação, o radar, com sua onda eletromagnética, uma outra física de medição, não é afetado por essas partículas de poeira e, portanto, não sofre perturbações. Uma vantagem que também vimos, ou uma influência que também acontece aqui, foi o ruído. Aqui no estúdio deu para ouvir, ficou muito barulhento quando o Matias ligou. Vocês devem ter ouvido na transmissão ao vivo também. E o ruído impacta a medição. O que é o som? O ultrassom, como som, é uma onda sonora, e as ondas podem se influenciar umas às outras, e assim talvez o ultrassom tenha tido problemas devido ao som. Como isso acontece na prática? Quando as pedras caem de uma esteira transportadora para dentro de um silo, por exemplo, ou em um triturador de pedras, há muito barulho, é muito ruído, e isso influencia a onda sonora ou a medição de ruído, e nesse caso, a medição de nível. Essa é a vantagem do radar. O radar é uma física diferente, o radar são micro-ondas e o barulho não tem influência na medição. Utilizamos ar comprimido para criar esse pequeno tornado de pó ali dentro. O ar comprimido ajuda a conduzir o ultrassom. Quanto mais ar houver, ou mais meio, melhor será para a onda de ultrassom viajar.
Mas agora também há aplicações na indústria de material a granel, onde o material é extraído pneumaticamente do recipiente. Isso cria no recipiente uma pressão negativa que pode chegar ao vácuo. Com isso, o ultrassom fica sem meio de propagação, pois não há mais ar. No vácuo, o ultrassom não funciona. Mas o radar, onda eletromagnética, não precisa de um meio de propagação, portanto não é afetado por condições de pressão. Outro fator de influência é a temperatura. Não mostramos isso ao vivo nessa experiência, mas a temperatura influencia a velocidade do som. Quanto mais quente, mais rápido o som se propaga. É por isso que todo sensor ultrassônico tem um sensor de temperatura embutido. Ele mede a temperatura atual ou a temperatura ambiente e compensa essa variação de velocidade do ultrassom. Um problema que acontece se você tiver o silo ao ar livre, se o sol brilhar sobre o sensor, ele aquece muito a parte de cima e o sensor mede uma temperatura no transdutor diferente da temperatura dentro do silo. Isso cria, então, uma leitura incorreta e leva a uma imprecisão de medição. Mas uma vantagem do radar aqui, micro-ondas não são afetadas pela temperatura, viajam sempre à velocidade da luz e, assim, a temperatura não afeta a medição. Mais uma clara vantagem para o radar. Agora vimos que a tecnologia de medição ultrassônica é influenciada pela temperatura, ruído, correntes de ar, pressão do ar e, acima de tudo, pelo pó. Bom, todas essas desvantagens não temos com a tecnologia de medição por radar. A onda eletromagnética não é afetada por esses fatores. Mais uma vez, fica claro, o radar é o melhor ultrassom para a indústria de sólidos a granel. Dá para perceber. Essa ideia não foi das melhores, né? Não, com certeza não. Bom, nota-se, quando você manuseia materiais a granel, você se suja todo e o mesmo acontece nas instalações. Um sensor como esse, pouco tempo após o comissionamento, fica cheio de acúmulos, como se vê na imagem. E agora vamos ver se isso afeta a medição do nível ao vivo. Bom, com certeza afetou a nossa aparência, com certeza. Agora, vocês decidem qual é o meio que nós vamos colocar sobre nossos sensores como simulação de acúmulo. Podem escolher. Nós temos cal, cimento de secagem rápida, que forma crostas e adere bem. Temos farinha. E nosso querido pó de Holi, daquele festival indiano, que nada mais é do que amido de milho com corante. Na sua tela aparecem os itens aí para múltipla escolha. Basta clicar sobre o material de sua escolha e o meio mais votado será usado na nossa demonstração ao vivo. Estamos muito curiosos para saber o que vocês vão escolher dessa vez. Montamos aqui 3 sensores que vão competir nessa batalha. Temos um instrumento de radar, Vegapulse 69 a 80 GHz para sólidos a granel. Temos o Vegason 62, nosso instrumento ultrassônico, e temos o Vegason 63, que também é ultrassônico. O Vegason 62 tem um transdutor acústico de 2 polegadas. DIN 50 é o transdutor mais comum que você vê nas aplicações em exterior. Mas, como estamos comparando o ultrassom com radar, e temos aqui uma antena DN80 com Vegapulse 69, temos aqui um transdutor extra grande. O Vegason 63 também com transdutor acústico DN80. Assim comparamos as tecnologias diretamente. Já temos um resultado, Matias? Vamos ver se já temos resultado. O diretor está avisando que temos um vencedor claro. Com 43% dos votos, vocês de casa votaram no cimento. Dá para ver que estão querendo dificultar a nossa vida hoje, mas vamos aceitar o desafio com prazer. O cimento é certamente o produto mais aderente entre as 4 opções.
E mais uma informação. Os sensores têm um display como esse aqui. Esse visor é opcional com nossos sensores. Você pode simplesmente encaixá-lo. Ele tem Bluetooth e com Bluetooth transferimos as medições de nível ou de distância para o tablet. E no tablet você vê a distância do VegaSon 63, do VegaSon 62 nesse tablet e do VegaPulse 69 nesse tablet aqui. Agora vamos ver o que acontece quando adicionamos acúmulos. Você vai mesmo colocar luvas? Vou sim, o cinema é meio... Bom, dá para ver que o colega trabalha em escritório, né? Vamos lá, tudo bem. Muito bem, obrigado. Vamos colocar aqui os acúmulos. Bom, muita coisa não fica grudada aqui, né? Nota-se que os acúmulos se descolam. Ficam alguns acúmulos aqui no ultrassom, aqui embaixo, aqui no transdutor acústico e aqui na unidade de radar. Bom, pequenos acúmulos não são problema para medição. Isso mostra que nossos sensores são robustos, nem o ultrassom nem o radar são afetados. Todos os três instrumentos de medição continuam exibindo o mesmo valor medido anteriormente. Na prática, para que acúmulos maiores e mais aderidos possam se formar, é preciso usar não apenas poeira, mas também umidade, o condensado. Na prática, o condensado é normalmente produzido no ponto mais frio, ou seja, o sensor localizado na parte superior do silo. A umidade do ar se condensa nesse ponto frio e assim cria-se essa umidade, essa condensação. Em combinação com essa poeira em suspensão, formam-se fortes incrustações e depósitos. Agora vamos simular isso, colocando bastante condensado nos sensores, um pouco de condensado aqui. Acho que um condensado faria bem, né? Bom, no meu caso, acho que só uma ducha resolve. Agora colocamos um pouco de pó no sensor, umas incrustações aqui. Aqui na unidade de radar. Um pouco mais até. Vamos ver como os sensores se comportam. Olhando para o visor, temos aqui um valor medido de 2,70 metros, 2,80 metros. Esse também, 2,80, mas há um alerta aqui em cima. Essa barra amarela indica um problema. O radar está indicando verde, 2,80, 2,70. Se empurramos a bancada aqui para frente, reduzimos a distância até a parede. Agora vamos ver os valores medidos. O radar já reagiu. Ele indica 2,50 metros. VegaSon 63 também funciona, 2,50 metros, mas o VegaSon 62 já tem problemas com o acúmulo. Ele indica a mensagem amarela de manutenção e para no nível de 2,80 metros, ou seja, esse sensor não funciona mais. Na prática, vemos incrustações muito mais fortes e maiores. Eu acho que daria para colocar mais, não, Clemens? Bom, quanto mais, melhor. Ó, fica mais realista. Bom, agora vemos que os sensores estão cheios de incrustações. É assim que fica na prática. E aqui? O VegaSon 63 agora mostra 2,30 metros, deveria ser 2,80. Também dá esse alerta de manutenção, ou seja, esses acúmulos estão criando um problema, ele não consegue medir corretamente. Somente o VegaPulse 69, mesmo com um acúmulo tão grande, ainda exibe o mesmo valor, 2,80 metros, ou seja, somente com radar, só com o VegaPulse 69 é que ainda podemos medir o nível de forma confiável nessas condições de processo. E por que nossos produtos ultrassônicos têm problema com grandes incrustações? O ultrassom gera onda ultrassônica de forma mecânica. Então, há uma membrana que é movida com a energia disponível. Essa crosta vai se depositando sobre a membrana. O sensor precisa, então, transferir o movimento da membrana para o material a granel, para o acúmulo, para que essa onda sonora possa ser transmitida pelo ar. E isso é impossível com a energia disponível. A energia é totalmente bloqueada por esses depósitos pesados. Assim, um valor de medição confiável não é mais possível. Com a tecnologia de medição por radar, a onda eletromagnética atravessa o material a granel sem ser afetada, o que nos permite uma medição confiável e segura.
Muitas vezes eu leio em anúncios e folhetos de fabricantes sobre um processo autolimpante, Matias. É o mito da autolimpeza. Eu também já li, já ouvi falar sobre isso. Vamos examinar de perto esse sensor aqui, analisá-lo bem e ver o que acontece. Nada. O sensor simplesmente não tem energia suficiente para lidar com essas fortes incrustações. Nada se desprende, nada é removido. Esses acúmulos não se soltam pela vibração de um sensor mecânico ou pelo movimento mecânico provocado. Isso é um mito. Na prática, eu nunca vi esse efeito de autolimpeza com incrustações fortes. Eu também nunca vi isso na prática. Você mesmo é que limpa os sensores depois. Esse é o meu sistema pessoal de autolimpeza. Bom, o que nós vimos então? Nós vimos que o radar funciona muito melhor com acúmulos. Claramente, o melhor ultrassom, sempre uma medição confiável. Se analisarmos aqui de novo, lembrem-se dessa imagem com as escadas, que mostra claramente como o foco difere no ultrassom e no radar. Aqui, mais uma vez, o radar é claramente o melhor ultrassom. A medição é mais precisa e, acima de tudo, mais fácil de ser colocada em funcionamento. E aqui, nós simulamos em um recipiente os fatores que podem afetar a medição, o que acontece com temperatura, pressão, ruído, o que acontece com o pó e o que acontece com fluxo de ar. Todos esses fatores afetam o ultrassom e não o radar. Mais uma vez, o radar é o melhor ultrassom. Clemens, eu estou confuso. Explica isso. Acabamos de ver que o radar tem tantas vantagens sobre o ultrassom. Por que é que ainda vemos dispositivos ultrassônicos em certas aplicações? Bom, só pode ter sido o preço dos sensores. Mas esse argumento já não se aplica. A Vega lançou uma nova série de instrumentos de radar. Nossa série Vega-Pulse C. Por fora, os instrumentos parecem transdutores ultrassônicos, mas por dentro tem tecnologia de radar de 80 GHz. As áreas de aplicação são as mesmas para as quais o ultrassom era usado, em aplicações simples e pequenas, como silos, pequenos recipientes, contêineres de transporte, por exemplo. Na verdade, em todas as aplicações em que o ultrassom era usado. E, o melhor de tudo, na mesma categoria de preço, você pode aproveitar os benefícios do radar ao invés do ultrassom. Temos aqui o Vega-Pulse C21 com uma faixa de medição de até 10 metros para aplicações de sólidos a granel e aqui Vega-Pulse C23, nosso instrumento se você quiser medir um pouco mais alto para aplicações de sólido a granel até 20 metros. Como opção adicional, temos Vegamet série 800. É um controlador com o qual você pode realizar funções simples de comutação no local ou usar a função normal de mostrador, como vimos em nossos testes. Isso agora é opcional, mas com transdutores ultrassônicos era indispensável, você tinha que ter um controlador. Isso não é mais necessário, podemos conectar nossos sensores diretamente a um PLC, e como eu disse, Vegamet é uma opção que possibilita ter um display no local ou realizar funções de comutação simples. Para aplicações mais complexas, Vega oferece também o Vega-Pulse 69, um instrumento mais vendido para sólidos a granel, já usado centenas de milhares de vezes em campo. E aqui temos uma variante para aplicações simples, como antena plástica tipo corneta ou para aplicações com mais requisitos. Também temos variantes de metal, roscas de conexão de processo ou diferentes tamanhos de flanges, quando as exigências de conexão de processo são maiores. A diferença na parte eletrônica em relação à série Vega-Pulse C é que aqui temos um desempenho superior, uma faixa dinâmica superior. Isso traz vantagens. Podemos operar com mais incrustações e você pode ver nas especificações, por exemplo, na faixa de medição podemos medir o nível até 120 metros com o sensor. Todo o dispositivo está na família Blix. Blix significa que são sistemas de sensores modulares. Você pode customizar o sensor precisamente para a sua aplicação, escolher o encaixe de processo, os materiais, as vedações, a eletrônica e, por último, mas não menos importante, o tipo de caixa, de plástico, metal, alumínio
ou aço inoxidável. Isso permite adaptar perfeitamente o sensor às suas aplicações e deixá-lo pronto para as mais duras condições de operação. Bom, estamos chegando ao final da demonstração ao vivo. Agora, eu gostaria de fazer uma oferta. Se você se perguntar, nós temos essa aplicação, não sei se o radar funcionaria bem, entre em contato conosco. Traga esse desafio, será um prazer ajudá-lo. Nós fornecemos com prazer sensores de teste para que você se convença do desempenho desses radares. Nós acreditamos em instrumentos de radar e sabemos que temos a tecnologia de medição de nível adequada para suas aplicações. Entre em contato, realizamos uma aplicação de teste com vocês. Mas agora é hora de tomar um banho e trocar de roupa. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham se divertido. Nós nos divertimos com certeza. Acho melhor tomar um banho e trocar de roupa. Bom, foi um grande prazer. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Lembre-se, radar é realmente o melhor ultrassom. E, como o Matias disse, se você tiver uma aplicação, por favor, entre em contato com a Vega. Será um prazer ajudar. Muito obrigado. Tchau.